Agora, olha só, gente, falei de cuca, falei de biscoito, agora eu vou falar de diabetes. Gente. E vou falar com ele, com o nosso colega da Record TV lá de São Paulo, Tom Bueno, repórter, jornalista. Ele está fazendo um trabalho muito bacana de alerta sobre o diabetes. Quando ele descobriu o diabetes, quando ele teve o diagnóstico, ele ficou mal, né, Tom? Ele negou a doença durante 5 anos. Só que há quase 5 anos ele fala abertamente sobre a doença. Está até fazendo um documentário sobre o assunto. E hoje ele divide essas informações com a gente aqui. Tom Bueno, que prazer te receber. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ô, Márcia, muito bom dia a todos. Uma honra participar do SC no Ar com você e com todos os amigos catarinenses para falar um pouquinho desse tema tão importante. As pessoas que me acompanham na Record estavam acostumadas a me acompanhar, né, no Domingo Show, contando histórias pelo Brasil, e muitas não sabiam dessa história em relação ao diabetes. E aí eu comecei a falar um pouquinho para poder alertar, porque eu costumo dizer, Márcia, que é o seguinte: informação também é remédio. Quando se fala de diabetes, muito importante, porque são 16 milhões de brasileiros que convivem com diabetes tipo 1 ou tipo 2. E, infelizmente, muita gente não trata a doença como deveria. Por que você negou durante 5 anos? Qual foi o impacto que você teve quando você recebeu o diagnóstico? Existe todo um processo, né? Primeiro, a falta de informação, né? Para mim, diabetes era uma doença de pessoas com uma idade mais avançada. Então, eu me assustei logo de cara, achando que minha vida ia acabar, como se fosse uma sentença de morte mesmo, né? Depois, eu tinha 22 anos, cheio de sonhos, estava me formando, trabalhava em 2 emissoras de televisão, eu queria muito viver tudo isso e achava que o diabetes ia impedir de viver. E achava também que ia sofrer preconceito e tudo mais. E aí eu acabei deixando de lado, porque o diabetes requer, né, um cuidado especial. E no começo a gente precisa, de fato, se dedicar um tempo, né? Porque eu costumo dizer assim, que o diabetes é uma vírgula e não um ponto final. Mas quando eu recebi o diagnóstico, parecia um ponto final. Então, foi uma forma de eu esquivar do problema, né? Quando a gente recebe um problema desse, de duas uma, ou você encara, ou você tenta esconder ou fugir do problema. Eu, infelizmente, mas assim, por muita sorte eu não tive complicações nenhuma, eu consegui reverter a tempo, eu acabei tentando fugir do problema, achando que o diabetes de fato não poderia me causar nada. Mas até um dia eu tive uma hipoglicemia grave, que é quando a glicose do sangue abaixa muito, e eu estava sozinho, e hipoglicemia pode levar à morte imediatamente, né? Não é uma coisa como glicose alta que vai te causando danos assim ao longo dos anos, né? E até levar à morte ou amputação ou cegueira, como a gente escuta falar, que são as complicações do diabetes. E depois dessa hipoglicemia, eu decidi cuidar do diabetes. Nessa época, eu não praticava atividade física, eu não me cuidava da alimentação, eu não olhava para a minha saúde com a prioridade que ela deveria, né? E hoje, né, com 37 anos, eu posso dizer com toda certeza, nosso bem mais precioso é a saúde. Se a gente não cuidar dela, não tem sentido para mais nada, porque a gente não consegue fazer mais nada, Márcia. E esse trabalho é de conscientização das pessoas. Por quê? Porque o médico não está do meu lado 24 horas. O médico me ajuda, ele me apoia, mas quem convive com a doença sou eu. Se eu não conhecer, né, melhor o tratamento, os 5 pilares que ajudam no tratamento, que é a informação, que é a alimentação, que é a medicação, que é a saúde mental, que é a atividade física, se você não conseguir colocar isso em equilíbrio, você não consegue manter o controle dessa doença, que pode parecer simples. É diabetes. Só para você ter uma ideia, eu conversei com o Dr. Walter Minicucci, que é uma das maiores referências da endocrinologia no país, e ele estava me contando que o diabetes, por muito tempo, foi considerada a mãe das doenças. Então, só para você ter noção do perigo que é. Mas se ela é controlada, você consegue ter uma vida mais tranquila. Eu não vou dizer normal, porque a gente precisa de alguns cuidados que a doença requer, mas você consegue ter uma vida tranquila e bem próxima do que seria normal. Mas eu nem sei, na verdade, o que é normal, porque todo mundo tem problema no dia de hoje, né? Ô, Tom, dá para comer um biscoitinho amanteigado? Dá para comer uma cuca? Com controle dá, né? Muito, e é esse o papel, desmistificar esses mitos, né? Ninguém fica diabético porque comeu doce. As pessoas precisam desmistificar isso.
o que a gente precisa entender é sobre o carboidrato. Então, se você tem um controle, eu estou usando muito jargão assim, seja o comandante da sua glicemia, meu amigo, porque você assume o comando. O seu médico, a nutricionista, eu sei que muita gente não tem acesso, né, a toda uma equipe multidisciplinar. Mas quando você tem conhecimento, você consegue tomar decisões. Então, por exemplo, eu vi que esse biscoitinho amanteigado tem açúcar. Então, o que o açúcar ali, no meu caso, né? O que eu preciso entender? Que eu vou precisar tomar insulina um pouco antes, uns 15, 20 minutos antes, porque essa açúcar, imediatamente, ela vai cair na minha corrente sanguínea, ela é de absorção rápida. E eu só sei disso porque eu estudei e me dediquei a isso, a conhecer como o meu organismo funciona. Então, educação em diabetes é a base para qualquer tratamento quando se fala de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Gente, o Tom tem um diabético nas redes sociais, ele divide informações, ele traz detalhes da vida dele, do dia a dia, fez uma websérie e agora está preparando um documentário, né? Exatamente. Eu comecei com a websérie Sim Diabético, que, na verdade, a gente quis dar um olhar diferente para o diabetes, né? Como as emoções afetam no tratamento do diabetes e até mesmo na glicemia, né? E aí a gente passou por todos os sentimentos, da solidão, do medo, da vergonha, da angústia, né? Pais que convivem com crianças com diabetes vivem essa angústia diariamente, né? Porque precisam tratar das crianças e não sabem do futuro e vivem essa angústia mesmo. E até a aceitação. E nessa websérie Sim Diabético, que eu fiz em parceria com a produtora No Olhar, que é uma produtora bem voltada ao conteúdo humanizado, a gente conseguiu contar a história de uma centenária que convive com diabetes. E ela trouxe a história da aceitação. E aí agora a gente está dando continuidade a essa websérie com o recurso do PROAC, que é a Secretaria também de Cultura aqui do Estado de São Paulo. E a gente vai fazer agora, essa websérie vai ser Sim Diabético, Vidas Transformadas. Coisa boa. O diabetes conclui rapidinho que meu tempo está encerrando. Então vamos lá, rapidinho. E aí também tem um documentário de 100 anos de insulina. A gente vai rodar o Brasil mostrando a realidade e o retrato de quem depende de insulina nesse Brasil. Então quem quiser acompanhar, youtube.com/umdiabético ou @umdiabético. Coisa boa você dividir essa sua experiência, essas informações com a gente hoje. Um beijo no seu coração, sucesso em todas essas iniciativas e até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado, Márcia. Obrigado a todos. Beijo. Coisa boa, né, gente?